Meu nome é Wesley e hoje a reflexão vai ser sobre os heróis. E aí, surubado, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você, antes de começar a assistir esse vídeo, não esqueça de acionar o sininho, não esqueça de fazer a inscrição, não esqueça de dar aquele like. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a questão dos heróis. Essa ideia surgiu, galera, ao ler esse livro aqui do Manfred. Ele estudou bastante para escrever essa obra A Grande História de Alexandre, a qual ele tenta retratar Alexandre como um grande herói, como um grande personagem grego, aquele personagem mitológico. Eu lembro que eu tinha lido uma obra chamada Paideia, uma parte da Paideia, a qual o autor falava que para os gregos o grande modelo devia ser justamente um cara que era um bom orador e um cara também belo e um bom guerreiro. E sendo assim, Odisseu, por exemplo, seria um grande orador e Ajax seria um grande guerreiro. Eles de certo modo, cada um a seu modo, retratavam essas qualidades vistas pelos gregos. E quem juntava essas qualidades em termos geral era o personagem Aquiles, que além de ser um excelente guerreiro, era um excelente orador e belo também. E o esforço desse autor aí, nessa obra do Alexandre o Grande, é justamente trazer o Alexandre o Grande com essas características. O próprio Alexandre o Grande se achava descendente de Aquiles. Então toda essa obra aí toda ela é baseada completamente em relatos históricos. Então é uma obra histórica, eu indico para quem quer aprofundar no assunto, na biografia do Alexandre o Grande ou do período helenístico. Ela é uma obra bastante fiel. É claro que a narrativa, como ela é construída, ela vai se esforçando para fazer o Alexandre um grande herói. E é justamente sobre isso, galera. O que faz um herói ser herói? Quais são as características de um herói? Então hoje, a gente refletindo um pouco sobre isso, nós podemos dividir os heróis de maneira dúbia, de maneira dual. Primeiro seria o herói clássico. Esse herói que consegue às vezes sair de um local muito simples, de uma tenda, de uma aldeia, e esse herói é sempre vítima de algum acontecimento ou de alguma violência, e ele consegue dar a volta por cima. Esse é um herói clássico. Ele consegue reunir em si as características necessárias para vencer os obstáculos que o afligiram em primeiro momento. Então você pode pegar desde da antiguidade, o próprio Alexandre, que não precisamente, digamos assim, veio de uma aldeia, veio de um local simples, mas que sofreu no decorrer da sua vida alguma violência, que foi a morte do próprio pai, que foi a experiência, digamos assim, de ter justamente ultrajado a sua honra, porque nós sabemos que assim que Filipe, que era o pai de Alexandre, morreu, houve uma revolta na Grécia Antiga e o Alexandre conseguiu reconquistar a Grécia Antiga e daí decidiu expandir todo o seu reino para um território cada vez maior. Então o herói é aquele personagem que começa justamente ele sofre uma violência ou sofre um desafio e consegue de uma maneira afirmativa suplantar tudo isso. Ele consegue suplantar tudo isso. Do exemplo de Alexandre o Grande, mas podemos citar o exemplo de heróis da ficção, como o Batman. O Batman é o herói que na infância ele sofre a violência, vê os pais sendo assassinados, e em cima disso, em cima dessa dor, em cima dessa tristeza que ele sofreu, ele decidiu dar a volta por cima, se afirmar e perseguir os bandidos, se afirmando como um herói dessa maneira. É interessante você observar que dentro dessa perspectiva clássica, o herói é sempre esse personagem que de certo modo volta para a sociedade para se vingar. Mas ele pode se vingar tanto pessoalmente, ou ele pode se vingar dentro de um aspecto da estrutura. No caso, por exemplo, do Batman, ele se vinga dentro de uma maneira canônica, não dos caras que assassinaram, o bandido que assassinou os pais, mas se vinga dentro da dinâmica social, infligindo ali o terror nos bandidos, né? Então, tanto o Batman, quanto o Superman, quanto o Homem-Aranha, o Capitão América, todos esses heróis, eles vão se afirmar dessa maneira. Eles vão se afirmar reagindo a uma parte da estrutura social que aflige, que gera violência.
Então isso é interessante. Esse é o herói clássico. Ele mantém essas características e se vinga dentro de uma ordem social, mas sem romper de maneira nenhuma com essa ordem social. Então essa é uma questão interessante. O herói clássico, ele nunca rompe com uma ordem social. Por exemplo, o Alexandre o Grande, ele não rompeu com a ordem social, ele manteve a ordem social, ele expandiu a ordem social. O Batman, ele se vinga, mas sem romper a ordem social. O Batman faz parte da estrutura da ordem social. A mesma coisa do Superman, né? O Superman não nega a sociedade, mas sim ele nega um aspecto ali que inflige algum terror à população. Mas o Superman, inclusive, é o cara que está ali para manter a paz. E uma outra perspectiva de nós pensarmos o herói é de uma maneira do renunciador. Existe também, agora, uma característica muito mais pensada no lado místico, mas existe sim aquelas pessoas ou aqueles personagens de ficção também que nós consideramos um herói. Só que esse herói é chamado renunciador. Por que renunciador? Porque é aquele cara que sofreu aquela violência ou sofreu determinadas dificuldades na sua vida, mas que não volta para a sociedade querendo se vingar da sociedade, mas sim ele nega essa sociedade. E nós podemos pegar com um herói dessa característica o Siddhartha Gautama, o Buda, que é aquele cara que percebeu todo aquele sofrimento que havia no mundo, nas relações humanas, e decidiu negar tudo isso. Ele renunciou às riquezas, renunciou ao palácio, renunciou à família, renunciou a tudo que ele podia renunciar para afirmar a existência de uma outra maneira, através do Nirvana, da ausência do desejo, dessa busca mais pura de calar a mente, né? Então nós podemos pensar em Antônio Conselheiro no Brasil, que seria um outro herói renunciador, porque o Antônio Conselheiro, vocês sabem, né? Ele vivia no Ceará, recebeu da informação que a mulher estava traindo e juntou tudo, né? A traição da mulher, a vida miserável que tinha, e decidiu sair em peregrinação. O Antônio Conselheiro renuncia à sociedade, renuncia o status quo que tinha para viver numa comunidade entre indivíduos numa perspectiva messiânica. Então Antônio Conselheiro, por exemplo, é um renunciador. Então nós temos esses dois tipos de herói, né? Esse herói de maneira clássica, que se vinga dentro de um aspecto da sociedade, mas não se vinga de uma maneira total da sociedade, e do renunciador, aquele cara que abre mão do ato de vingança e renuncia. Então esses são umas duas figuras heróicas que nós temos. Mas se a gente for se questionar, a gente pode ter uma visão até mais, digamos assim, revolucionária, porque não existe na grande mídia, nas grandes obras literárias, ou quase não existe esse personagem, esse herói revolucionário, aquele cara que não apenas quer anular a sociedade, ou aquele cara que apenas quer se vingar de um aspecto da sociedade, mas aquele cara que quer realmente reconstruir e destruir toda a estrutura. Então você não vai ver, por exemplo, isso nesses grandes heróis que a gente tem. Você não vai ver isso na antiguidade, você não vai ver isso, por exemplo, no cinema, nas HQs. É claro que essa ideia de nós pensarmos, que eu estou pensando aqui, esse herói, só pode se dar a partir ali do século XIX, quando nós começamos a pensar a revolução como transformação estrutural. E hoje nós sabemos que esse tipo de pensamento é cada vez mais visto como arcaico. Então a gente não vai encontrar esse tipo de herói que quer destruir toda uma estrutura para dizer que essa estrutura é desinteressante, para construir uma outra estrutura mais justa, né? O Batman, por exemplo, ele não percebe que aquela violência que ocorre dentro de Gotham é patrocinada justamente porque é uma sociedade extremamente desigual, onde os bilionários não estão nem aí para uma equidade social. Então é isso, Surubate. Espero que você tenha gostado desse vídeo, essa reflexão sobre os heróis. Espero que você dê like, espero que você compartilhe, faça a inscrição caso não for inscrito e comente alguma coisa aí embaixo. É isso aí, Surubatos.